Olá, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Nós estamos gravando mais um comentário da nossa lição do terceiro trimestre. E a lição que nós estaremos estudando amanhã, dia 17 de outubro, com o favor de Deus, é a lição número 3, lição dos adultos, que tem como tema a conversão de Saulo de Tarso. Nós estamos, durante estes 3 meses, estudando esta lição maravilhosa, biográfica, que trata sobre a vida do apóstolo Paulo, e hoje nós vamos estudar a respeito da conversão de Saulo de Tarso. O comentarista divide esta lição em 3 pontos principais. Primeiro, apresentar a conversão de Saulo como o ato da graça de Deus. Segundo, relacionar a conversão de Saulo com a doutrina bíblica da conversão. E o terceiro e último, 3 faculdades interiores que são transformadas durante o processo de conversão. O texto áureo da nossa lição diz: E indo no caminho, aconteceu que, chegando perto de Damasco, subitamente o cercou um resplendor de luz do céu, e caindo em terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Este é o texto de Atos, capítulo 9, versículo 3 e também o versículo de número 4. Verdade prática: a verdadeira conversão a Cristo leva em conta o arrependimento, a fé em Jesus e uma completa transformação do pensamento, vontade e ação do homem. Então, na lição de hoje, deste domingo, deste final de semana, nós vamos nos debruçar e estudar e aprender um pouco a respeito de um dos maiores acontecimentos do cristianismo. Diz o escritor que foi um dos mais importantes acontecimentos da história do cristianismo. Foi exatamente a conversão de Saulo de Tarso, aquele que era o maior perseguidor da igreja, aquele que assolava a igreja, aquele que trazia pânico e pavor para a igreja. Agora nós vamos ver a conversão de Saulo de Tarso. Mas antes de nós adentrarmos propriamente nesta lição, nós devemos fazer uma pergunta. Professores, superintendentes, nós que lecionamos a lição da escola bíblica, o que é conversão? O que vem a ser esta conversão? Dentro deste contexto soteriológico, dentro deste contexto da teologia bíblica da salvação. Então nós precisamos dominar este assunto, este tema, para que nós possamos então estar repassando com segurança, com firmeza e com clareza para os nossos alunos. Então eu vou contar aqui, vou falar uma pequena ilustração para que nós possamos entender melhor o que significa este termo, o significado desta expressão conversão, dentro do contexto soteriológico. É como se você estivesse dirigindo um carro em uma determinada rodovia, em uma determinada estrada, e de repente você decide mudar de estrada, de rodovia. Então você vai fazer uma conversão para pegar uma outra estrada, uma outra avenida ou uma outra rodovia. Então é exatamente esse o sentido, o significado também na nossa vida espiritual.
do que aconteceu, do que acontece na vida espiritual de todo aquele que crê no Evangelho e é alcançado pela graça de Deus. Nós estávamos andando em uma rodovia sem Deus, sem paz e sem salvação. Mas pela graça de Deus, nós fizemos uma conversão, nós fizemos uma mudança. Nós agora estamos numa estrada segura, de paz, de alegria, né? E na presença do Senhor Jesus. Então este é o sentido desta palavra conversão. Conversão é mudança, é transformação. E foi exatamente isso que aconteceu com Saulo de Tarso. Primeiro, apresentar a conversão de Saulo de Tarso como ato da graça de Deus. Então, a conversão de Saulo, ela teve um lugar específico. Ela aconteceu na estrada de Damasco, no caminho para Damasco. Saulo de Tarso estava indo para Damasco com uma comitiva, levando a autorização, carta branca dos sacerdotes para prender, para maltratar e para trazer todos os crentes que ele encontrasse para Jerusalém. Mas durante aquela viagem, ele teve uma experiência sobrenatural. Então, naquele momento, naquele determinado lugar, no caminho de Damasco, se processou a conversão de Saulo de Tarso. Então, nós aprendemos que a conversão de Saulo de Tarso foi um processo, um ato da graça de Deus. Foi a graça de Deus que se revelou a ele. E nós aprendemos que graça é o favor imerecido. Saulo não merecia, nós também não merecíamos, mas o Senhor, na sua infinita misericórdia, estendeu as suas mãos para nós e através da sua graça nós fomos alcançados pelo amor de Deus. Então a conversão de Saulo de Tarso foi um ato da graça de Deus. Foi ali que Saulo compreendeu quem era Jesus e a sua obra redentora no Calvário. Logo, o ponto de partida da experiência de salvação de todos os homens é exatamente a graça de Deus. Então nós só estamos aqui pela graça de Deus. Então a graça de Deus é o ponto de partida. A graça de Deus é o início de tudo. Então Saulo foi alcançado, foi envolvido, foi convertido como um ato da graça de Deus. Em segundo lugar, o comentarista propõe relacionar a conversão de Saulo com a doutrina bíblica. No segundo ponto da lição, diz assim: Saulo e a doutrina bíblica da salvação. Primeiro, a conversão começa com o arrependimento. Segundo, a conversão promove uma transformação. E terceiro, a conversão faz parte da doutrina bíblica da salvação. Muito bem. Então a conversão, ela faz parte da doutrina bíblica da salvação, que é a soteriologia. Então a conversão, ela faz parte da doutrina bíblica da palavra de Deus e começa com o arrependimento. O arrependimento foi a resposta de Saulo para
a sua conversão, para a graça de Deus. Saulo respondeu com arrependimento e fé. Então, a obra de Deus é revelar a nós a sua graça, a sua vontade, a sua misericórdia, e a nossa resposta, o lado humano da conversão é exatamente esse: o arrependimento e a fé em Cristo Jesus. O comentarista explica aqui que arrependimento no grego significa metanoia, que significa pensar de maneira diferente, sentir remorso, uma disposição interior para mudar. Então, arrependimento é mudança de pensamento, mudança de atitude. Então, a conversão começa, com o nosso arrependimento. Essa é a nossa resposta em relação a essa conversão. Arrependimento. Não existe conversão sem arrependimento, sem mudança de vida, sem transformação, sem nós reconhecermos que somos pecadores, que somos carentes da misericórdia do Senhor. Então, a palavra de Deus, a graça de Deus, ela nos confronta. Saulo foi confrontado. Deus o confrontou no caminho para Damasco. Deus proporcionou a ele uma experiência sobrenatural, algo extraordinário da parte de Deus, onde ele foi confrontado, e a sua resposta foi exatamente o arrependimento. Paulo reconheceu que estava num caminho errado, que estava andando em uma direção errada. Então ele mudou de atitude, mudou de direção. Então ali aconteceu exatamente a sua conversão. E ele diz aqui: o choque da experiência sobrenatural, do resplendor de luz sobre os seus olhos, transformou a mente de Saulo, levando-o a reconhecer o Cristo que outrora tanto rejeitava, agora o fazia apóstolo. Então, a conversão faz parte da doutrina da salvação em Cristo Jesus. No ato da conversão acontece um processo maravilhoso chamado de regeneração. A regeneração é uma obra do Espírito Santo no nosso interior, no nosso coração, e é exatamente também conhecida como o novo nascimento. Então, naquele momento, Saulo estava sendo regenerado pelo Espírito Santo. Sua vida foi transformada pelo poder de Deus, e ele verdadeiramente se rendeu, se curvou ao senhorio do Senhor Jesus Cristo. Em terceiro lugar, o terceiro ponto da lição, elencar 3 faculdades interiores que são transformadas durante o processo da nossa conversão. Neste último tópico, o comentarista apresenta 3 faculdades do nosso interior que são atingidas pela graça de Deus, pela regeneração do Espírito, pela conversão em Cristo Jesus. Primeiro, a nossa faculdade intelectual. No momento da nossa conversão, a nossa alma muda a maneira de pensar. Nós vamos reconhecer a nossa condição de pecador. Então, há uma mudança no nosso pensamento, na nossa maneira de pensar, porque nós, o homem sem Deus, ele é influenciado, ele é regido pela sua natureza pecaminosa, que o leva a pensar de forma
contrária à vontade de Deus. Mas no ato da conversão, a nossa faculdade intelectual, o nosso raciocínio, a nossa capacidade de pensar, ela é transformada pelo Espírito Santo. Segundo lugar, também a nossa faculdade emocional, faculdade das emoções. Neste campo da alma, o pecador experimenta uma mudança de sentimento na vida interior, onde se manifesta a tristeza pelo pecado contra um Deus santo e justo. Então é o que Paulo falou sobre a tristeza segundo Deus, que gera o arrependimento genuíno, o arrependimento verdadeiro. Ele vem por esta ação do Espírito Santo que transforma a nossa faculdade emocional, a nossa maneira de sentir tristeza pelo pecado. Como Davi, faz um exemplo aí de Davi, depois que Davi pecou, depois que Davi foi confrontado pela palavra do Senhor, Davi sentiu uma profunda tristeza e verdadeiramente ele se arrependeu daquela situação. E terceiro, a nossa faculdade da vontade. Então a nossa faculdade da vontade também é transformada pela conversão, no momento da conversão, pelo poder de Deus. Se o homem está convencido, seu intelecto e sentimento a respeito do seu pecado, resta-lhe agora exercer a sua vontade. O pecador agora pode pensar e desejar fazer o que deve ser feito para a glória do nome do Senhor nosso Deus. Então, no momento da transformação da nossa vontade, nós podemos e devemos exercer o livre-arbítrio. O livre-arbítrio, que é o direito de escolha que nós temos, o poder de decidir, de escolher. Então nós podemos utilizar o livre-arbítrio para obedecer à vontade de Deus. Foi o que aconteceu com Saulo. Saulo logo perguntou ao Senhor o que ele deveria fazer. Senhor, o que eu devo fazer? E o Senhor disse: olha, vai para Damasco, porque lá te será dito o que convém fazer. Então, no momento da conversão, quando nós somos alcançados pela graça de Deus, a nossa faculdade da vontade, ela é transformada. E nós podemos também exercer, nós somos libertos, podemos exercer o nosso livre-arbítrio para fazer a vontade soberana do Senhor, nosso Deus. Para concluir, a conclusão, a conversão de Saulo foi provocada pelo impacto do resplendor de luz que ofuscou a sua visão e obrigou-o a reconhecer que não podia mais lutar contra Cristo. A conversão é, portanto, uma obra divina em que o homem responde com fé e arrependimento. Na conversão, a soberania de Deus caminha de mãos dadas com a responsabilidade humana. Por isso, o arrependimento e a fé conduzem o pecador a ser redimido pelo sangue do Senhor Jesus. Então, no momento da conversão, existe o lado divino, ela é processada pela graça de Deus, mas também anda de mãos dadas com a nossa responsabilidade. Nós temos a responsabilidade também neste processo de conversão, de novo nascimento e de regeneração, que é o nosso arrependimento, a nossa fé e o nosso compromisso de fazer e permanecer nos caminhos de Deus e na palavra de Deus. Então, cada um de nós tivemos nossa experiência de conversão. Aproveite a oportunidade, querido professor, querido superintendente, para também trazer uma síntese, um breve resumo da sua conversão a Cristo Jesus. Como
você conheceu a Cristo, como se deu a tua conversão em Cristo Jesus. Forte abraço, que Deus te abençoe, tenhamos uma aula e uma escola bíblica maravilhosa na presença de Jesus. Amém.